Hoje eu quero ministrar para você 7 motivos porque Deus é fiel. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Diga comigo: o meu Deus é Deus. O Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Que versículo lindo, né? Que texto maravilhoso. Moisés, que escreveu aí, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse àquele povo, que aquele povo haveria de saber: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Diga: o meu Deus é fiel. Outra vez. Deus guarda, amado, a aliança, o pacto que faz com o seu povo. No passado, Deus guardou o pacto que fez com Israel, com Abraão. E na cruz, Jesus fez o pacto, a nova aliança, e esse pacto é irrevogável. Então, nosso Deus, Ele é fiel aos pactos que faz, porque a sua misericórdia é grande. No texto lido diz que até 1000 gerações, diga: o meu Deus é fiel até 1000 gerações da minha descendência, se eu guardar os seus mandamentos. Aplauda a Jesus por isso. Aplauda ao Senhor. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Hoje eu quero ministrar para você 7 motivos porque Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Eu creio na fidelidade de Deus. Eu tenho sido recompensado pela fidelidade do Senhor. E neste culto, nesta noite, eu quero falar para você os 7 motivos porque Ele é fiel. Primeiro, Deus é fiel porque nele não há iniquidade alguma. Digo: meu Deus é fiel porque nele não há pecado algum. Se olharmos para Deus, não vamos encontrar em Deus iniquidade alguma. Aleluia. Nós não confiamos em Deus simplesmente porque Ele é grande. Confiamos em Deus porque Ele é santo. Aleluia. E não existe outro ser mais santo do que Ele. Nem no céu, nem na terra, nem no universo por inteiro. Não existe. Em Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, está escrito: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas,
porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é Ele. Aleluia. Você pode crer, amado, em Deus, sem reserva alguma. Coloca o teu coração, a tua mente, todo o teu ser, entrega a tua vida, amado, sem reserva a Deus. Ele é fiel. Olha que coisa linda. Ele é perfeito. As suas obras são perfeitas. Os seus caminhos são justos. Por quê? Porque nele não há iniquidade. Nele não há pecado algum. Diga para alguém, diga, você pode confiar em Deus sem reservas. Aleluia. Você vai encontrar falha em qualquer homem, mas nunca vai encontrar falha alguma em Deus. Diga, nele eu posso eu confiar. Ele é fiel. Entenda, iniquidade está associada ao ato de ser mau. Iníquo é aquele que é mau, aquele que é injusto, aquele que é perverso. Uma pessoa perversa, uma pessoa injusta, é uma pessoa iníqua. Ela transgride a lei, transgride as normas, transgride as éticas, sem qualquer tipo de ressentimento, porque ela pratica iniquidade. É um iníquo, não tem ressentimento, não tem escrúpulo. E aonde está a iniquidade? A iniquidade está normalmente relacionada ao cinismo e à falta de caráter. Uma pessoa iníqua é sem caráter. Uma pessoa que pratica iniquidade, ela não tem caráter, mas Deus tem caráter. Em Deus não há iniquidade alguma. Em Deus só há pureza. Em Deus só há santidade. Em Deus só há beleza. Confie nele. Entregue a sua vida a Ele. Creia. Porque Ele não é o que pensamos. Deus é verdadeiramente aquilo que as Escrituras revelam. Levante a sua mão direita e diga bem alto: o meu Deus é fiel. Aplauda Ele por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. O segundo motivo, porque Deus é fiel. Deus é fiel porque Ele sempre trilhou em um caminho perfeito. Quem foi que desenhou o caminho para Deus andar? Quem foi que estabeleceu normas para Deus seguir? Quem foi que orientou a mente de Deus? Ninguém. Deus fez o seu próprio caminho para Ele andar. Olha que coisa linda. Ele não copiou o caminho de algum ser que Ele mesmo criou. Não. Ele não viu no anjo um caminho para seguir o caminho daquele anjo. Não. A Bíblia diz em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 31, quanto a Deus, olha que coisa linda, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel.
Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Que maravilha! Diga, o meu Deus fez para si um caminho perfeito para que ele próprio andasse nele. Deus criou para si um caminho todo certo. Deus criou para si um caminho reto. Deus criou para si um caminho perfeito. Então Deus não sai daquilo que Ele é. Diga, eu posso confiar no meu Deus, porque Ele não sai daquilo que Ele é. E digo, o meu Deus é puro, perfeito e santo. Deus seja louvado. Deus nunca andou, Deus nunca andará em caminhos tortuosos. Ele criou um caminho perfeito, e neste caminho Ele anda. Deus só trilha ali, na vereda da justiça. Esse caminho que Deus criou, Ele mesmo chama de vereda da justiça. É a avenida chamada justiça. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom. E esse é um dos motivos que nós devemos crer na fidelidade de Deus. Diga, Deus nunca agirá de injustiça comigo. Deus será justo, amados, até para com aqueles que vão se perder. Até para com aqueles que vão se perder, Deus será justo. Porque eles escolheram o caminho da perdição. Não foi Deus que os lançou. Foram eles que escolheram. Por isso, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor diz isso. E Deus trata o seu próprio caminho, criado por Ele, que Ele anda e quer que nós andemos também, é no caminho da justiça. E não no caminho do pecado, da iniquidade. Deus seja louvado. O terceiro motivo, porque Deus é fiel, é porque nada anula a fidelidade de Deus. Diga comigo, nada anula, interrompe, é barreiras para a fidelidade de Deus. Nada. Deus tem um senso de caráter inabalável. O caráter de Deus é reto. Deus não fica mal-humorado porque você não é fiel. Deus não fica mal-humorado porque a gente sai da sua presença. Ele continua e continuará sendo fiel. A quem Deus é fiel? Deus é fiel a si mesmo. Amém? Preste atenção nisso. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra. Em Romanos capítulo 3, versículos 3 e 4, diz o seguinte: que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Olha, amado, num bloco de 100 pessoas, se 90
forem infiéis a Deus, Deus permanece fiel. Se 99 forem infiéis a Deus, Deus permanece fiel. Se as 100 pessoas forem infiéis a Deus, Deus permanece fiel. Por isso, devemos olhar para o exemplo dele. Ele é fiel o tempo todo comigo e com você. Deus não vai realmente mudar o seu caráter, a sua conduta, a sua personalidade, porque, de repente, alguém dá as costas para ele, alguém abandonou a Deus, aí Deus vai maltratar a humanidade, vai maltratar a minha vida, por causa da infidelidade da minha esposa, dos meus filhos? Não. Deus permanecerá sendo fiel a mim, independente dos meus familiares, independente dos meus filhos, independente da minha esposa. Deus não vai, por exemplo, me punir por causa dos pecados dela. Cada um presta contas de si a Deus. Amém? Alguém está entendendo aí? Quem está entendendo, diga: o meu Deus é fiel. Aleluia! Aplaude a Ele, magnifica o nome dEle, dá glória a Ele, exalta o nome dEle. Porque Deus é fiel. Deus é fiel porque Ele não depende do nosso comportamento. Deus não depende do nosso jeito de ser. Deus não muda naquilo que Ele é. Deus não retira de ação o seu caráter. Deus não é variável. Ora está com uma personalidade, ora está com outra. Não. Não importa o meu comportamento. O meu comportamento não abala a Deus, a sua fidelidade. Em 1 de João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém te ofende, você fica zangado, ofende também. Se alguém te irrita, você fica irritado e agride, com palavras e com atitudes. Quando nós erramos contra Deus, Deus não muda o seu senso de humor. Não muda. Deus simplesmente fica calmo, sereno, tranquilo, porque nós somos julgados pela sua palavra. Se você peca contra Deus, se eu peco contra Deus, Deus tem a palavra para nos julgar. A palavra que já foi dada, que já foi estabelecida. Então, o senso de humor de Deus vai continuar o mesmo. O caráter de Deus vai continuar o mesmo. Se nós formos a Ele pedir perdão, Ele vai perdoar. Se não formos a Ele, Ele não vai ficar, vamos aqui dizer, zangado. Não, Ele não vai ficar zangado, irritado. Só que naquele dia, por não ter se retratado com Ele, podemos ser rejeitados. Entendeu como é que funciona? Mas Ele não muda a sua personalidade. Ele não depende, não há variações no seu caráter, no seu humor, por causa da nossa maneira de vivermos, de nos comportarmos. Devemos nos comportar de maneira que esteja do agrado de Deus, que seja aquilo que Deus espera de nós. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor
são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Diga, Deus é fiel. E amanhã de manhã Deus renovará as suas misericórdias. Amém? Ou seja, Deus não vai amanhecer o dia de amanhã olhando para mim com um ar de insatisfeito. Isso é coisa do homem, é da natureza pecaminosa, é da natureza que nós possuímos. Você amanhece insatisfeito com o seu cônjuge, você amanhece insatisfeito com alguma situação, e mesmo a humanidade pecando como peca, amanhã Deus não amanhecerá insatisfeito. Amanhã Deus estará com as suas misericórdias renovadas. Amém? Ou seja, chegamos diante dele e dizemos bem assim: o Senhor me recebe? Entra. Senhor, eu vim falar contigo? Fala. Senhor, eu vim pedir perdão? Está perdoado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a sua fidelidade é grande. Amém? Nada muda Deus. Amém, irmãos? O seu caráter, aquilo que Ele é. Se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Diga, eu posso confiar nesse Deus. Quando nós pecamos, Deus não nos lança fora. Quando nós pecamos, Deus não se afasta de nós. Quando pecamos, Deus fica esperando de mim e você o arrependimento. Se você não se arrepende, se eu não me arrependo, quem está estragando com as nossas vidas somos nós mesmos, por não nos arrependermos, não buscarmos a reconciliação por ter pecado. Jesus, através do seu servo João, a pessoa do Espírito, disse: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Recorra a Ele. Tem pessoas que desacreditam da fidelidade de Deus e quando peca, se esconde, faz como Adão fez, se esconde, não assume a responsabilidade, acha que pecou, a culpa foi de Deus. Pecou, agora a culpa foi de Deus, porque Deus não livrou ou não mudou a situação. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem normas para nós seguirmos. E essas normas que Deus segue, são as mesmas normas que Ele quer que nós venhamos a seguir. O que é que Deus quer que nós venhamos a seguir? A sua palavra. Porque Deus está totalmente comprometido à sua palavra. Por isso está escrito: Deus vela pela sua palavra. Ou seja, Deus cuida da sua palavra. Ou seja, quando Deus, por acaso, sentir vontade de fazer, Ele não faz se estiver fora da sua palavra. Ele vai realmente dizer: não, eu não posso ir de encontro à minha palavra. Eu tenho que velar pela minha palavra. Se eu disse que abençoo, abençoo. Se eu disse que mesmo que esteja morto, viverá, então mesmo estando morto, viverá, porque Deus averbou a sua palavra. Por isso Ele é fiel. Amém? Quantos estão entendendo? Então diga: Deus,
O meu Deus, Ele é fiel o tempo todo. Ele nunca faltará com a sua fidelidade. Deus nunca vai faltar com a sua fidelidade. No livro dos Salmos, no Salmos 108, versículo 4, você pode ver essa expressão com uma clareza muito grande. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Amém? Diga: Deus é fiel no céu, na terra, no universo, em qualquer lugar. Deus é fiel. O comportamento do homem é diferente, muito diferente. O homem diz que é fiel a Deus, mas se vai para um ambiente e esse ambiente comove a sua carnalidade, leva a sua carnalidade ali a sentir prazer, ele deixa de ser fiel na hora. O homem diz ser fiel a Deus, mas o homem carnal não pode ver as pernas de uma mulher bonita, porque logo quer desejar, logo quer aquele corpo para si, e Deus não é assim. Deus é fiel no universo, Deus é fiel na terra, Deus é fiel em qualquer parte, porque a sua conduta não muda. Aonde Deus chega, Ele é santo. Aonde Ele entra, Ele impõe naquele lugar santidade. Amém? Preste atenção aqui. Vou fazer uma ilustração. Vamos aqui ilustrar que Deus resolva fisicamente entrar na sua casa hoje de noite e dormir na sua casa. Você acha que Deus, ao entrar na sua casa para dormir na sua casa hoje, Ele não vai mandar colocar nada em ordem? Ele vai chegar assim e vai dizer: não, aqui é tua casa e eu vou dormir aqui, qualquer canto está bom, qualquer coisa aqui está boa. Não. Ele vai colocar em ordem. Ele vai verdadeiramente tirar toda a sujeira do nosso interior para poder habitar nele. Você está entendendo? É por isso que muitas pessoas não entendem. Acha que Deus vai concordar e vai andar num corpo sujo, num corpo cheio de porcaria, numa mente impura, numa mente cheia de coisas ruins. Deus não vai andar nisso. Deus não vai habitar nisso. Por isso está dizendo que a sua fidelidade alcança as nuvens, alcança todo o universo. Em todo lugar que Deus estiver, Ele sempre será aquilo que é. Amém? Se Deus entrasse num terreiro de macumba, Ele não entraria para tocar os tambores. Ele não entraria para realmente receber ali uma entidade. Ele entraria para neutralizar a ação do inimigo. Por quê? Porque Ele é santo. Por quê? Porque Ele é
puro, porque Ele é justo e fiel. Amém? Está entendendo, amado? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. No Salmos 89, versículo 33, eu posso mostrar para você, mas algum motivo do porquê Deus é fiel. Diga: Deus nunca faltará com a sua fidelidade. Salmos 89, 33. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Deus nunca deixa de ser fiel. Irmão, vamos procurar ser fiéis. Fiel a Deus, fiel a nós mesmos, fiéis ao nosso próximo. Vamos desenvolver a fidelidade de Deus na nossa vida, porque Deus é fiel. Nunca ache que a sua vida está assim por causa de Deus. Está assado, está assim, está não sei como, por causa de Deus. O seu insucesso é por causa de Deus. Os seus fracassos são por causa de Deus. Não. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é o Senhor, Ele é poderoso. Diga a Ele: jamais faltará com a sua fidelidade. Então, Deus sempre vai nos dar aquilo que merecemos. Amém? Aqui eu chamo a sua atenção. Tenha cuidado, porque Deus não se deixa se ficar instabilizado. Deus é estável. Deus não vai se desestruturar emocionalmente. Não. Sempre, por Deus ser fiel, sempre vamos receber o que merecemos. Aqui eu chamo a sua atenção. Aqui você desperte para o cuidado que deve ter. Sempre vai receber o que merece, porque Deus é fiel. Se a pessoa merece a misericórdia, receberá a misericórdia. Se ela merece a graça, receberá a graça. Se ela merece a justiça, receberá a justiça. Em todo o tempo Deus será justo. Se Ele for misericordioso, Ele está sendo justo. Se Ele não for misericordioso, Ele estará sendo justo do mesmo jeito, porque Ele é fiel. Amém? Ou seja, não plante ódio esperando colher amor, porque não colhe. Não plante brigas no seu lar com esposo e filhos, pensando colher paz, porque não colhe. Ah, mas Deus é fiel. Ah, Deus é justo. A fidelidade de Deus está impregnada na sua justiça. O que Deus faz de bom é fidelidade. E o que Deus faz de mal é justiça. Amém? Quem entendeu, diga amém. Ah, Deus puniu. Ele está agindo de justiça, é fiel. Porque na fidelidade dele, o que o acompanha é a justiça. Ele não vai de maneira nenhuma
fazer alguma coisa que não esteja relacionada à sua misericórdia, à sua graça e à sua justiça. O motivo de não sermos consumidos é o quê? As misericórdias de Deus. Amém? Se ele consumisse a humanidade, ele estaria sendo fiel? Sim, ele estaria sendo fiel à sua justiça. Ele não é fiel apenas porque ele abre a mão e deixa você enriquecer. Ele não é fiel simplesmente porque as coisas para a sua vida estão boas. Deus é fiel. Olha, eu tive até direito ao benefício do governo. Agora, o que foi que você fez com a misericórdia de Deus? Deus é misericordioso, nos cura, nos perdoa, nos trata, nos abençoa, até mesmo com coisas. Mas o que é que fazemos com essa misericórdia? Às vezes achamos que Deus simplesmente não fez nada mais, nada menos do que com a sua obrigação, cumprir com a sua obrigação. E não é assim. Deus é fiel a Ele mesmo. E misericordioso comigo. Amém? Diga, Deus é fiel a Ele mesmo. E misericordioso comigo. O motivo de não sermos destruídos são as suas muitas misericórdias. Conclusão. Deus é rico. E Ele não é rico só por ser o Criador de tudo e de todos. Mas Deus é rico em amor e em fidelidade. Diga, o que mais Deus tem é amor e fidelidade. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Amém? Olha quantas coisas fazem parte da natureza de Deus. Diga comigo: misericórdia, paciência, amor, fidelidade. Aleluia. Deus nos dá o tempo suficiente, amado, para você se consertar. Deus nos dá o tempo suficiente para nós nos arrependermos. Deus nos dá o tempo suficiente para mudarmos de vida. Se não quer mudar de vida, a culpa não é de Deus. A culpa é da própria pessoa, que olha para Deus como se Deus fosse uma coisa qualquer. Deus não é uma coisa qualquer. Nós temos que amá-lo por aquilo que Ele é. Olha o que Deus é. Deus é paciente, misericordioso, rico em amor e rico em fidelidade. Amém? Digo, meu Deus está além das minhas expectativas. Você entendeu? Nós estamos aqui aprendendo nessa noite porque Deus é fiel. Porque cantamos isso, nas nossas músicas cantamos, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas por que Ele é fiel? Ele é bem diferente de mim, de você. Nunca devemos comparar Deus ao ser humano. Deus não é ser humano. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade.
Amém? E Salmos 33, 4, podemos dizer através desse versículo, que o núcleo central de informações da fidelidade de Deus é a sua palavra. Aonde podemos descobrir que Deus é fiel? Aonde podemos saber que Deus é fiel? Não são apenas pelos atos. Não apenas Deus é fiel porque me ajudou a comprar uma casa. Poxa, Deus aí não seria fiel, minha filha. Se Deus é fiel porque Ele ajudou você a comprar uma casa, Deus aí tem outro nome. Deus seria corrupto, quer comprar o seu amor por causa de uma casa. Então, para de associar a fidelidade de Deus a coisas. Ah, Deus é fiel, rapaz, me deu um carro. Isso é corrupção e Deus não é corrupto. Deus não tem interesse de comprar a sua vida com um carro, com uma casa, com um bem. Ele comprou as nossas vidas, foi com seu sangue, foi com a sua vida. E Deus não barganha com você. Deus não barganha com ninguém. Amém? Oh, Deus é fiel. Ele me deu uma fazenda. Deus não é corrupto. Ele é fiel porque te ama. E do mesmo amor que Ele te amou sempre. Ele nunca mudou o amor que Ele tem. Deus te ama porque Ele é justo com você. Tá? Deus é fiel porque Ele nunca foi falto com a sua fidelidade. Talvez você tenha realmente tido a necessidade da ajuda de Deus em uma casa, em um carro, em alguma coisa assim. Mas não devemos atribuir a fidelidade de Deus a essas coisas. Simplesmente a isso. Deus é fiel porque me deu um marido joia, uma esposa legal. Não. Deus é fiel porque Ele te ama. Deus é fiel porque Ele te perdoa. Deus é fiel porque Ele não julga você da maneira que você merece. Ele não me julga da maneira que eu mereço. Porque se Deus fosse julgar à luz da sua palavra, nós estaríamos todos hoje condenados, sentenciados ao inferno. Por isso o amor de Deus é transcendental. Não tem barreiras, não tem barreira. Quando diz que o amor de Deus é transcendental, isso quer dizer que Deus não deixa de amar por causa de pecado. Deus não deixa de amar por causa da fraqueza do homem. Deus não deixa de amar por causa da rebeldia do homem. Deus não deixa de amar porque o homem deu as costas para Ele. Ele permanece centrado no amor que é Ele. Quem está entendendo? Então é isso que você precisa ver. É nisso que você precisa estar centrado. Porque se Deus é fiel apenas porque me dá coisas, espera aí. Ele é só fiel porque eu estava com a dor na perna e a dor passou? Não. Ele é fiel porque Ele é santo e se mantém na santidade que Ele mesmo estabeleceu. Ele é fiel porque Ele é puro e o caminho que Ele trilha é puro, é um caminho de justiça. Ele é fiel porque não há outro igual a Ele. Amém? Se coloque em pé que eu quero ler o último versículo. Qual o centro de informações que temos para pesquisar a fidelidade de Deus? A sua palavra. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia. Olha como o salmista enaltece a fidelidade de Deus. O salmista declara, brada, de uma forma forte e maravilhosa. Ele diz: Deus
é fiel em tudo que faz. Pastor, e Deus, quando destruiu Sodoma e Gomorra, Ele estava sendo fiel e justo. Além de estar sendo fiel, estava sendo justo. Jesus, quando vier e deixar alguns, não arrebatar todos, Ele está sendo fiel e justo. Porque há muito que Jesus disse, fez a comparação do dia da sua vinda para arrebatar a igreja, como 10 virgens. Ele disse, se prepare. Não seja como as virgens loucas, seja como as virgens prudentes. Edifique a sua casa na rocha. Olha há quanto tempo o Senhor tem advertido, tem falado, tem orientado, tem ensinado. O que Deus requer de nós? Fidelidade. O que Deus requer de você? Fidelidade. O que Deus requer da minha vida? Fidelidade. Deus nunca foi infiel para conosco. Então temos que retribuir esta fidelidade. Feche os seus olhos, vamos orar.